e falar um pouquinho sobre esse assunto. E aí, eu começo a aula com uma pergunta para vocês, né? O que é improvisar? Vocês já pararam para pensar um pouquinho sobre isso? O que é improvisar? Eu fiz essa pergunta para alguns colegas meus aqui da escola. Vamos ver o que eles responderam? Improvisar é fazer sem pensar muito, dar continuidade à cena, seguir em frente. Improvisar seria criar estratégias para resolver um problema urgente. É agir na emergência, né, da situação. Improvisar é agir rápido, dinamismo e articular as informações. Pronto. Brincar, divertir e comprometer. Inventar, criar, se divertir. Dá o melhor que você pode fazer, agir e brincar. O improvisar é lidar com o momento, é ser criativo, né? Enfim, é tocar um espetáculo. Procurar outras maneiras de representar algo, né? É você correr, né, em busca de uma demonstração que responda à sua inquietação. Fazer agora. Tá, sustentando, no susto. Improvisar é criar, é pensar na hora e fazer, beleza? Esses meus colegas são a onda, né? Muito maluquinhos eles. Mas foi bem legal o vídeo. E aí, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, improvisar. E aí eu perguntei ao dicionário OAS, né? O que é improvisar, o que é improviso. E o OAS me diz que improviso é tudo aquilo que é feito ou dito sem preparação, sem ensaio prévio. Então é isso, gente. Improvisar é justamente isso, é não ensaiar. Não precisa ser essa coisa tão dramática que alguns colocaram, né? Mas é aquela coisa que é feita onde há mais liberdade. Como a gente está falando de dança, então a gente tem que pensar um pouco no improviso na dança. O improviso é um elemento muito comum nas artes de um modo geral, tá? Mas na dança ele é muito importante. Vamos ver mais um pouquinho. Aí vocês estão vendo uma família brincando na cozinha, dançando. Essa dança é uma dança de improviso, porque ela não foi ensaiada, ela não foi pensada, é uma brincadeira, como alguma colega falou. Vamos pensar mais um pouquinho sobre isso na dança enquanto arte, enquanto espetáculo. É possível fazer um espetáculo com improviso? Será? Vamos ver. Então, existe a improvisação na dança artística também, tá? Mas não é essa coisa maluca como o pessoal estava ali na cozinha, não. Apesar de haver o improviso, de não haver o ensaio, existem regras. Vamos ver um pouquinho mais aí. Aí vocês estão vendo o ensaio, né? Uma pessoa, uma bailarina, uma dançarina, no processo de ensaio. Mas vamos pensar um pouquinho sobre o improviso na dança. Como eu falei, que não é essa coisa maluca. É sem ensaio, mas é pensado. Existem regras para se improvisar na dança também. Mais um videozinho para a gente curtir um pouquinho de improviso na dança. Aí vocês estão vendo um dançarino de dança de rua, de dança urbana, né? É uma dança onde há bastante improviso, principalmente porque os bailarinos geralmente dançam sozinhos. Vamos ver mais um pouco. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre as técnicas de improvisação. Existem 3 possibilidades. Na verdade, 2, porque a terceira, ela também engloba as 2 anteriores. Existe a forma de você improvisar com acordos, os acordados, né, e os sem acordos. Além disso, existem também os chamados processos criativos. Vamos ver um pouquinho mais. Aí, ó, assistindo televisão, bem legal para a gente entender bem, com bastante atenção. Bora lá? Então, os acordados é uma modalidade onde, apesar de haver o improviso, os artistas, os dançarinos, eles fazem alguns acordos prévios.
Tipo, eles planejam a hora que cada um vai entrar, o momento de destaque, se vai haver a dança mais no chão ou mais aérea. Eles fazem diversos tipos de acordo possíveis para que o espetáculo tenha uma sequência mais ou menos estruturada, tá? Vamos ver aí. Aí vocês estão vendo uma dança de improviso onde há acordo. Você vê que existe uma relação entre os bailarinos, os movimentos são relativamente pensados para que funcione. Então, existe uma possibilidade do improviso, não havendo o ensaio, mas havendo os acordos. E agora a gente vai ver como é que acontece o sem acordo. O sem acordo, geralmente, é livre mesmo. Então, eles bolam um tema, né? O grupo pode bolar um tema, e a partir desse tema eles decidirem algumas coisas, decidem a música, decidem algumas questões, não pode ser totalmente livre, mas eles deixam para sentir na hora, né? A partir daquele tema que foi desenvolvido, que foi pensado, na hora ele sente a reação da plateia, o que vai acontecer entre eles, entre os dançarinos, e deixa a coisa acontecer. Né? Essa possibilidade existe, se não no espetáculo inteiro, mas pelo menos numa parte dele. Às vezes o espetáculo ele pode ser misto. Vamos ver agora um pouco sobre... vamos ver um videozinho, para a gente sempre estar apreciando a arte, né? Observem os movimentos aí. Aí vocês estão vendo uma coisa sem acordo. Eles estão livres, às vezes há um pouco de imitação, né? Mas há uma total liberdade aí na atuação dos dançarinos. Agora vamos pensar um pouquinho sobre os processos criativos. Vocês lembram que eu falei que nos processos criativos engloba um pouquinho dos dois, né? Tanto pode ser com acordo ou sem acordo. No caso aí a gente fala de roteiro, né? O processo criativo ele pode ser com roteiro ou sem roteiro, que é mais ou menos um pouquinho da ideia do acordo e do sem acordo. Vamos ver mais um pouquinho. Então, na versão com roteiro, existe uma combinação que vai guiar todo o processo, né? Então, vou dar um exemplo simples aqui para vocês. Digamos que vocês montassem um grupo para fazer um espetáculo na escola, uma dança, sobre a Covid, sobre a pandemia. Então, o que vocês iam fazer com o roteiro? Vocês iriam pensar quais os temas que vocês vão abordar relativos à pandemia, por exemplo, o isolamento social, a questão do adoecimento, né, o isolamento por conta da doença, a morte, né, o sofrimento, a dor das pessoas. Então, todos esses elementos vocês iriam trabalhar. E aí vocês iriam definir como é que vocês iriam fazer isso, que tipo de movimentos vocês iriam usar, né, para poder desenvolver esse tema. Então, teria um roteiro, vocês definiriam a sequência, né, se vai falar primeiro do isolamento, depois da doença, depois da morte, né, ou o contrário, ou começar pelo fim. Então, o roteiro é quando há uma organização, uma estrutura. E vocês poderiam fazer sem roteiro, simplesmente, a gente quer fazer uma coisa sobre a pandemia, e cada um, na hora, coloca aquilo que sente, né, o que pensa, como é que está percebendo esse movimento, na sua vida, na vida de sua família, e deixa cada um por si. Mas isso é um processo de discussão, é por isso que é chamado processo criativo, que é quando uma companhia de dança, um grupo de dança vai fazer um espetáculo e eles se reúnem, conversam, discutem, decidem, por exemplo, se o espetáculo vai ter música, que música vai ser usada, se vai ser sem música, porque é possível espetáculos sem música, de dança sem música, e como tudo isso vai acontecer, ok? Então, a gente está vendo aí, né? Eu já falei um pouquinho das sem roteiro, fica livre para criar, para o bailarino criar. E aí, vamos dar agora um salto. Vejam, para a gente fechar esse tema, eu trouxe aí uma imagem, né? Vocês estão vendo aí uma imagem. Tem uma imagem que tem umas canequinhas coloridas, elas são todas iguais, mas elas têm cores diferentes, porque a expressão de cada uma, embora elas estejam na mesma condição, elas estão em posições diferentes. E o outro lado, aquelas xícaras, o que é que elas representam? Vamos pensar um pouquinho agora? Vamos ver esse videozinho.
Aí nesse vídeo vocês estão vendo um ensaio. Então a gente já saiu da ideia de improviso, né? A gente já está ensaiando. E quando a gente ensaia, a gente está pensando em coreografia. E aí a gente volta para o OAS, né? E vê o que é coreografia. O que o OAS nos diz sobre essa palavra, né? Aí ele diz que coreografia é a arte de conceber os movimentos e passos que vêm compor determinada dança. São os movimentos e passos criados pelo coreógrafo. Então, quando não há improviso, tem que haver uma coreografia. A coreografia é justamente essa estrutura, é uma dança que é estruturada, que é definida, que os passos, né, todo o tempo, toda a estrutura dela foi pensada, organizada e ensaiada, para que todo mundo faça o que tem que ser feito na hora certinha. Vamos ver aí uma coreografia? Bonito, né? É sempre bonito a dança coreografada, porque ela fica mais técnica, né? Mais organizadinha, a gente gosta. A gente gosta de todos os jeitos, na verdade. Então, vamos ver um pouquinho agora sobre o que é a coreografia, né? Aí no texto ele diz que é a arte de projetar sequências de movimentos. Esse termo apareceu primeiro na década de 50 nos Estados Unidos. Ele surgiu justamente nesse ambiente do vídeo que a gente viu, das líderes de torcida. Consegui falar a palavra em inglês agora. Então, as líderes de torcida foi o primeiro grupo que começou a pensar numa forma de organizar a dança de forma não só para dançar, utilizando técnicas, mas de estruturar mesmo, e de ensaiar, e de ter tudo bem definidinho. Então, começou por aí a se usar o termo coreografia. É claro que antes disso já se fazia, mas ninguém falava essa palavra. Não tinha um termo para designar esse tipo de atividade, né? E hoje em dia a coreografia ela existe e é utilizada não só na dança, né? Ela é utilizada também em desfiles de modas, né? Existe ensaio, né? As modelos vão ali para a passarela, ver o lugar certinho onde elas vão fazer os volteios delas, onde elas vão parar, onde vão, né, fazer algum tipo de movimento. Então, tudo é ensaiado. Então, o teatro também utiliza coreografias, né, as marcações de palco. Então, outras atividades artísticas e não artísticas também se utilizam dessa ideia de marcar e estruturar os movimentos, para que as coisas aconteçam dentro do que estava previsto. Então, vamos ver mais uma coreografiazinha. Aí vocês estão vendo, é um ensaio, né? Ainda não está perfeito, mas para que haja perfeição é preciso que haja, não é, esse ensaio. Então, no modo coreografia, é fundamental o ensaio. Vamos ver mais um pouquinho, né? Como se cria uma coreografia? Quem é que faz isso? Veja, a coreografia, ela normalmente, ou ela é criada como um processo criativo de grupo, né? Aqueles processos criativos que a gente viu que existe para a produção de espetáculos sem coreografia, mas ele também existe para a coreografia. Ele pode ser criado por um grupo, mas ele pode ser criado por uma pessoa, né? Uma única pessoa, um dançarino que tem essa habilidade, ele cria uma coreografia e ele passa essa ideia para os outros dançarinos e faz os ensaios. Essa pessoa é chamada de coreógrafo. Mas existe também, não é, a necessidade, às vezes, de se escrever a coreografia. E quando isso acontece, precisa de uma pessoa que vai fazer essa escrita. Essa pessoa é chamada de coreólogo. Né? É engraçado essa palavra, porque grafia está ligada à escrita, mas é o coreólogo o que escreve.
Pode o coreógrafo escrever? Às vezes, o coreógrafo é também coreólogo, mas às vezes não. Às vezes ele só sabe criar, né, a coreografia e não sabe escrever. Precisa da ajuda de uma pessoa que tenha um domínio sobre essa arte. Então, a gente vai falar um pouquinho de um coreólogo, coreógrafo, dançarino, que foi muito importante para o desenvolvimento da coreografia. E não só da coreografia, como da dança como um todo. Porque o processo de coreografar, de criar, né, movimentos organizados, de estruturar, ele fez com que a dança pudesse se desenvolver mais. Então, vamos ver um pouquinho sobre o Laban. O Laban, tem ali uma foto dele, ele está dentro de uma estrutura metálica, vocês estão vendo ali. Essa estrutura metálica é chamada de quinesfera. Isso é uma invenção do Laban, né? E foi a partir dessa ideia aí, né, dessa figura dimensional, que o Laban desenvolveu várias técnicas, né, para melhor compreender e marcar os movimentos humanos. Ele criou a ideia de que todo movimento humano, talvez ele tenha se inspirado até naquela ideia do Da Vinci, né, do homem vitruviano. Agora me ocorreu isso. Então, o Laban, ele criou essa estrutura, e aí ele diz que todo o movimento do corpo humano pode ser representado a partir de figuras geométricas, que estariam contidas dentro dessa esfera, e todas as outras figuras que podem conter dentro da esfera, triângulos, trapézios, quadrados. E aí ele vai, a partir daí, desenvolver bastante, né, a dança, e ele trouxe também, ele foi uma das primeiras pessoas do universo da dança que pensou o movimento corporal além da dança, né? A preocupação também com o corpo, com a saúde, com o bem-estar físico e mental. A dança também como algo que pode ser terapêutico para a mente, não só para o corpo. E o Laban, ele desenvolveu bastante essas ideias, e com isso ele pôde dar uma contribuição enorme para o universo da dança, principalmente da dança contemporânea. Ele discutiu, como eu já tinha dito, as relações de espaço, não só a questão corporal, né, o corpo, o bailarino com o seu corpo, mas principalmente as relações de espaço. Lembram que a gente já teve aula de dança e que a gente falou dos 3 elementos básicos da dança, não é? Movimento corporal, tempo e espaço. Não existe dança sem essas 3 coisas. Então, o Laban, ele se preocupou bastante com a relação do movimento, né, do movimento mais perfeito, mais organizado e mais saudável para o corpo, dentro do espaço. E aí ele imaginou uma esfera em volta do bailarino, e o bailarino teria todo o espaço em volta dessa esfera, que é imaginária, né, para explorar os seus movimentos. Mas ele construiu uma estrutura, como vocês estão vendo ali, para mostrar um pouco o que era essa ideia que ele tinha, né, na cabeça. Bora lá, agora eu vou mostrar, aqui vocês estão vendo um exemplo de notação coreográfica. Vejam, a coreografia, ou a coreologia, né, que é a forma de escrever uma coreografia, ela é, como é que eu diria, ela é única para cada coreógrafo. Houve várias tentativas de se criar um método universal, mas não se conseguiu ainda essa proeza. O Laban, ele construiu um método chamado Laban Notation, que é muito utilizado por muita gente, mas que ele não é perfeito, né? E tentaram também fazer, deixa eu voltar aqui que eu acho que eu pulei alguma coisa. Desculpem aí, gente, porque eu acho que eu pulei alguma coisa. Aqui, eu acho que eu pulei essa parte aqui. Eu não falei e agora eu senti falta de fazer isso aqui, trazer isso para vocês. Vejam, aí como se escreve uma coreografia. Então, a técnica de escrita da coreográfica é chamada de coreologia, e foram tentados vários sistemas, inclusive um sistema parecido com a pauta musical, né, com 5 linhas e 4 espaços, como se
houve uma tentativa de se escrever a coreografia, né, como se fosse, como se escrevia a música, mas isso não prosperou muito, porque a quantidade de notas musicais são limitadas, né? São 7 notas dentro de 12 escalas, e acabou. E, basicamente, só o piano praticamente trabalha com todas as escalas, eu acho que nem o piano. Então, a maioria dos instrumentos tem uma escala, tem 2 ou 3 escalas de notas. Então, para isso se usa as claves. A gente já viu isso na aula de música, né? Na dança, a quantidade de movimentos possíveis são infinitos. Então, como é que eu vou colocar isso dentro de uma pauta de 5 linhas? Então, cada coreógrafo, cada coreólogo vai criar um próprio método para fazer essa anotação. E aí, vamos voltar aqui para o Laban. O Laban criou um método. Esse que vocês estão vendo nem é o método do Laban. Esse é o método mais simples, né? Vocês veem que tem aí o desenho dos bonequinhos, né? A posição, tem a partitura em cima mostrando a música. Eu não trouxe uma imagem do Laban, porque só quem é da área vai entender. Ela é muito confusa, precisa ter um conhecimento prévio para entender. Então, essa imagem estava um pouquinho mais fácil de vocês compreenderem, por isso que eu trouxe essa. Então, vamos avançar um pouquinho. Então, aqui eu trago para vocês, eu sei que vocês gostam de dançar, né? Vocês adoram dançar, de vez em quando vocês formam aqueles grupos de dança para se apresentar na escola, né? Isso acontece muito, acho que em praticamente todas as escolas, e é muito legal isso. E aí eu trouxe umas dicas, né, para vocês, de o que é que vocês precisam fazer se quiserem fazer uma coreografia legal na escola. Então, as dicas são as seguintes. A primeira seria você estudar a música que você quer, né? Ver se a música tiver texto, você pode explorar essa questão do texto. Se não tiver, você vai sentir a música, né? O ritmo, a cadência, e ver o que é que você pode explorar dali, né? Ficar de olho nos profissionais, isso é muito importante, gente. Pesquisa. Você quer fazer uma coreografia? Vai dar uma olhadinha no YouTube, ver o que é que tem de legal de dança, principalmente feita por profissionais, para vocês aprenderem os movimentos e algumas técnicas. É bem legal. Então, planeje a dança que você quer de acordo com o público. Se você vai apresentar uma dança na escola para seus colegas ou para crianças menores, não adianta você fazer uma coisa elaborada demais, que as crianças não vão entender. E se, ao contrário, você fizer uma dança para os pais e para os professores, você não pode fazer uma dancinha como se fosse para os meninos pequenos, lá do primeiro ano. Então, você tem que adequar a coreografia, o tema que você está explorando para a idade do público, o local onde você vai apresentar, você tem que pensar. Se for um local muito amplo, é melhor você expandir um pouco, se for muito apertado, né, fazer uma coisa menor para que você possa fluir ali naquele espaço, né? Não misture estilos de dança, não dá certo. Fazer uma dança para misturar forró com frevo, com dança clássica, não dá. Escolha, quer fazer uma dança no estilo K-pop, é K-pop. Quer fazer frevo, é frevo. Fica muito complicado, a menos que você tenha muito domínio. Os profissionais da dança contemporânea fazem isso, mas eles são profissionais, não é? Bora lá. Tente também... Aí tem uma coisa assim, não comece do início. O que eu quero dizer com isso? Né? Que você pode começar de onde você quiser. É só uma sugestão, caso você tenha uma ideia e não está com uma ideia de como começar. Então comece do meio e deixa a coisa acontecer. De repente a coisa cresce, ela mesma resolve os seus problemas, né? As obras de arte costumam ter vida própria, né? Você começa a escrever uma história, eu ouço muito isso do pessoal que escreve, né, para ter livros ou contos ou peças de teatro, eles começam a história e depois dizem que ela ganha vida própria, ela mesma vai se definindo enquanto história. Isso também acontece com a dança, ok? Tente coreografar sem música para que você possa dominar, se concentrar na dança e dominar e depois insere a música. Isso também é uma dica dos profissionais. Abrace o pós-modernismo. O que é isso? É você dar uma olhadinha, como eu disse antes, nos profissionais, veja o que está tendo mais moderno na dança, para que você possa ter algumas ideias, se inspirar e fazer uma coisa mais legal também. Incorporar os clássicos, você tem que fazer essa viagem, né, do mais antigo para o mais novo, para conhecer um pouco de tudo. E use outras formas de arte como inspiração. Isso é muito importante, gente.
Veja, você pode, uma dança, utilizar uma pintura, um desenho como inspiração, uma cena de um filme. Porque é uma dança, não precisa ser focada só na dança. Você pode ampliar isso e fica muito legal. Você pode até botar uma projeção de uma cena, de um filme no meio do espetáculo. Fica bem legal. Usar pinturas, desenhos para compor o cenário, né? Inspiração para o figurino também da dança que você vai fazer. Tá? Isso é muito importante. Né? A arte, ela precisa dialogar entre si. Ela não precisa ser estanque, é dança, é cinema. Não, hoje a arte, ela dialoga entre si. A dança com a música, com a pintura, com a escultura, com o cinema, com o teatro. E isso é muito interessante, é uma das melhores coisas da nossa época. E aí eu vou deixar para vocês uma atividadezinha, claro que vocês são livres, essa escola é uma escola, né, que abrange um universo enorme. Então, vocês têm a liberdade de fazer se quiserem, e é um desafio vocês criarem, se juntar uma turma, um grupo, e criar uma coreografia, filmar e pode mandar para a gente, tá? Que aí a gente pode até passar aqui na televisão, se, né, vocês enviarem. Então, usem as dicas que eu dei, né, para fazer essa coisa aí que pode ser bem legal. Outra coisa, gente, a gente está terminando a nossa aula. Lembrem que essa aula fica lá no YouTube, mais para frente ela também vai estar na plataforma. E vocês podem, né, olhar com calma os textos, né, o material que tem. Vocês podem voltar, no YouTube é livre, você vai e volta, né, do tempo que você quiser. E para a gente encerrar, vamos encerrar com chave de ouro, vendo um pedacinho de um balé maravilhoso.